como apresentar o método de abordagem evangelística Evangecube. Mostre ao seu ouvinte o homem em pecado, separado de Deus. Apontando para o lado direito, apresente a Deus. Deus é luz, Deus é perfeito, é sem pecado e Deus nos ama. Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos tenhamos a vida eterna. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e os nossos pecados precisam ser removidos para que tenhamos a vida eterna. Então, aponte para o lado esquerdo, que representa as pessoas como você e eu. A escuridão ao redor representa o pecado. O pecado é qualquer coisa que Deus nos disse para não fazer. E quando fazemos, nós erramos, nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus em Romanos 3:23. Os nossos pecados nos separam de Deus. Mas Deus, no seu imenso amor, enviou a Cristo Jesus. Deus nos amou tanto que enviou à terra o seu único Filho, Jesus Cristo, em forma de homem. E ele veio, deu a sua vida na cruz do Calvário, pagando os nossos pecados com a sua vida. Ele derramou o seu sangue, ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados na cruz, para que pudéssemos chegar até a Deus. A Bíblia nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como nos ensina Romanos 5:8. A Bíblia ainda diz em João 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio, deu a sua vida na cruz, morreu e foi sepultado. As pessoas sepultaram a Jesus, puseram uma enorme pedra como porta para fechar aquele sepulcro. Os soldados vigiavam o sepulcro, mas nada disso foi suficiente para que Cristo permanecesse ali. Cristo ressuscitou e hoje vive. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e venceu a morte e hoje está vivo. E agora Ele é o único caminho. Cristo é a ponte que nos leva a Deus. Jesus é o único caminho pelo qual podemos chegar a Deus. A Bíblia nos ensina em João 14:6. Jesus disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." Somente através de Jesus nós podemos obter o perdão de todos os nossos pecados e morar com Deus para sempre. Entretanto, somente saber estas coisas não é suficiente. Devemos decidir colocar a nossa fé em Jesus, confiar que Ele pode nos salvar de todos os nossos pecados. Se você não tomar o passo de confiar em Jesus, os seus pecados não serão removidos. Dê um passo até Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador, porque a Bíblia nos diz que existe somente dois caminhos para o homem, o céu e o inferno. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. O castigo do pecado é a morte, mas a vida eterna através de Jesus é um presente gratuito de Deus. O que você escolhe? Crer em Jesus para ser perdoado e receber a vida eterna, ou rejeitar a Cristo e passar a eternidade longe de Deus? Você não gostaria de confiar em Jesus agora mesmo e ser salvo? Se a resposta for sim, então repita esta oração comigo. A Bíblia diz que se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A oração seguinte serve apenas como exemplo. Deus, obrigado por me amar. Sei que sou um pecador e que tenho pecado contra o Senhor. Eu acredito que seu Filho Jesus Cristo morreu numa cruz para pagar os meus pecados e que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu agora deposito a minha fé somente em Jesus para me perdoar, para salvar dos meus pecados.
Eu confesso que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado por me dar o presente da vida eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E por fim, mostre os passos para os que seguem a Jesus. Quando o cubo evangelístico está na posição inicial, na sua parte posterior aparece essa figura. Use-a para ajudar o novo convertido a crescer em Cristo. Aponte o coração e mostre: ame a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22, 36, 40 nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estude a Bíblia, a palavra de Deus, diariamente. Comece com o Evangelho de João, leia um capítulo por dia. Ore a Deus constantemente, ore agradecendo a Deus, adore a Deus, busque a Deus em oração. A palavra de Deus em Filipenses 4, 6 e 7 nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Reúna-se regularmente com outros cristãos. Deus manda que se reúna regularmente para adorá-lo, orar, estudar a Bíblia e ajudar aos outros. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, como nos ensina Hebreus 10, 25. E por fim, conte aos outros as boas notícias de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Deus quer que contemos às outras pessoas como podem ter a vida eterna com Deus ao confiar em Jesus Cristo para salvá-los de seus pecados. Você pode usar este mesmo cubo evangelístico para levar outra pessoa a Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.